Juízes 7, versículo 3. Se a gente pegar a Bíblia e a gente começar a ler, a gente vai ver que Deus, Ele é tão soberano que não há uma fórmula exata para se dizer, não é assim que Deus faz. Sempre será assim. Como por exemplo, todo mundo sabe que para fazer café tem que ferver água. Não é assim? Para fazer bolo tem que ter farinha. Para que Deus ele haja tem que ter fé. Mas eu estava lendo lá em Tiago capítulo 2. E a Bíblia é muito clara. Depois se você tiver interesse, vá lá, observa isso, observa com atenção. Tiago, repete aí, Tiago capítulo 2. Ele fala sobre a fé. E ele diz que a fé sem obra ela é morta. Que não tem como a gente ver acontecer se a gente não colocar em prática aquilo que te diz que a gente crê. E a prática da fé diz respeito à atitude, perseverança, diz respeito à coragem, diz respeito à força. Lembra daquela passagem que um dia Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Para quê? Para enfrentar, para suportar. Isso não tem nada a ver com se apegar a uma religião, uma placa, um pastor, um bispo, seja lá o que for, não é isso. É Deus, é fé em Deus. As maiores vitórias que o povo de Deus teve, você veja, quando o povo de Deus entrou em Canaã, já não tinha mais Moisés. Quando eles derrubaram as muralhas de Jericó, já não tinha mais Moisés. Eles estavam acostumados a ter Moisés como uma referência. Mas talvez até por um propósito muito maior, Deus ele tira Moisés de cena e fala, agora vocês vão crer naquilo que eu estou falando para vocês fazerem. Está dando para entender o que eu quero dizer, gente? Quem está entendendo alguma coisa? Porque temos que viver pela fé. Mas fé não é só falar. Fé é agir, é atitude. E quando a gente toma atitude, Deus, Ele vai adiante de nós. Dá uma olhada aqui no versículo 3, olha o que está escrito, mas leia com atenção. Entenda Deus falando com a gente de alguma maneira. Diz assim, ó: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for, quem é o tímido? Quem é tímido? O que é tímido? Tímido é aquele que pula na frente e vai fazendo tudo o que tem que fazer. Amém? Amém? Tímido é aquele que toma a frente e fala o que tem que falar. Amém? Quem é o tímido? É o que se esconde. É o que se retrai. Entenda que eu estou falando do que está onde? Aqui, ó. Vou ler de novo, lê comigo aí. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, é uma classe de gente. Deus está selecionando, Deus está escolhendo aqueles que vão sair para a luta e que vão prevalecer nela. Aqueles que vão adiante, que vão enfrentar o inimigo e que vão ter vitória. Ele está separando uns dos outros. Ele não está fazendo acepção de pessoa, mas ele está escolhendo aqueles que vão para vencer, para a vitória. Está dando para entender? Gideão falou, nós vamos lutar, nós vamos ir contra os inimigos. E Gideão toma 32 mil homens. Ele consegue reunir um exército de 32 mil homens. Ele bota todo esse povo junto num lugar. E ele imagina com ele, agora eu tenho gente suficiente para tentar me impor contra aquele exército inimigo. Ele está contando com a quantidade, ele está contando com a capacidade, ele está esquecendo de contar com quem? Com Deus. Só que Deus ele não vê como a gente vê. Deus ele olha para o coração da gente. Ele olha para dentro. Às vezes por fora a gente está abatido, às vezes por fora a gente está triste, às vezes por fora a gente está meio
contente com alguma coisa, mas a questão é a força que a gente tem dentro de nós para superar tudo isso e continuar seguindo em frente. Está dando para entender alguma coisa? E Deus falou para ele: fala isso. Quem for tímido, quem for retraído, quem se esconde, quem na hora da pancada se esconde, quem for medroso, quem não tem coragem de olhar para a dificuldade, de enfrentar ela, de encarar ela, de ir para cima dela, quem for tímido e medroso, faz o quê? Lê, por favor, como está aí na tua Bíblia, para que não seja eu a dizer. O que a Bíblia está dizendo? Volte. Lá na frente, em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, está escrito assim, que Deus, Ele não tem prazer naquele que retrocede. Está escrito assim: aquele que retrocede não se compraz a minha alma. O favor, a alegria de Deus, ela não está na vida desse, ela não está sobre isso. E a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você está entendendo que uma coisa vai completando a outra? Quem está entendendo alguma coisa, por gentileza? Deus está dizendo aqui o seguinte: olha, quem não tem coragem de enfrentar, e quem não tem ousadia para fazer o que tem que fazer, faz o quê? Volta, retira-te, não vai junto. Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo quantos? Lê aí, faz as contas. Quantos? E quantos ainda foram? E 10.000, quanto era o total? 32.000. Disse mais o Senhor: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tus provarei aqueles a quem eu disser, este irá contigo, esse contigo. Porém todo aquele a quem eu te disser, este não irá contigo, esse não. Porque quem escolhe é quem? É Deus. Às vezes a gente seleciona as coisas da nossa vida, as coisas que a gente quer viver, as coisas que a gente quer passar, as coisas que a gente quer fazer. Mas na verdade o que funciona é quando prevalece em nós e na nossa vida a vontade de Deus. No meio de 10.000 homens, Deus, Ele falou assim: aqueles que forem tímidos saíram. Aqueles que forem medrosos, aqueles que não têm a coragem para enfrentar. Qual é o contrário de tímido? Você sabe não? Qual é o contrário de tímido? Ousado. Encara, enfrenta, toma a frente e vai. Não importa, não tem toda a capacidade, não tem toda a força, não tem todo aquele potencial, mas ele tem dentro dele a ousadia em Deus, e ele vai e faz. Eu não sei falar como convém, mas se tiver que falar eu falo, se tiver que enfrentar eu enfrento, se tiver que fazer eu faço. É com esse que Deus conta. É com esse que Deus espera, ou é nesse que Deus espera, é com esse que Deus conta. É o que está escrito aqui. Mas às vezes no meio do ousado, às vezes no meio do corajoso, porque Ele mandou sair também os medrosos. Qual é o contrário de medroso? Corajoso. Corajoso é quem? É o que enfrenta, é o que vai para cima. Às vezes no meio do corajoso e do ousado, tem aquele que é desapercebido, desatento. Ele não está alerta, ele não está atento, ele não consegue perceber, ele não consegue atentar. E aí às vezes ele, como é desatento, como ele não está alerta, ele acaba sendo pego de surpresa. Jesus deixou uma orientação, ele deixou um ensinamento. Ele disse assim: vigiai, não é só orar. Não é só orar. Uma vez no meio de algumas pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, isso até é bíblico, eles eram de fé, eles eram de oração, eles eram de monte, eles eram de jejum, eles eram firmes no propósito deles, oravam muito, jejuavam muito, liam a Bíblia, oravam e entre eles faziam propósitos. Aí um dia aconteceu uma situação,
Aconteceu um problema no meio deles. Um deles perdeu algo que tinha. E a primeira atitude dentro deles foi tentar recuperar aquilo que tinha perdido. Foi tentar conseguir de volta aquilo que tinha sido levado embora. E eles se ajuntaram e eles conversaram entre eles e disseram o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar tal pessoa e vamos conseguir de volta aquilo que foi levado. Eles eram de fé, eles eram ousados, eles eram corajosos, mas eles não prestaram atenção na cilada, no laço que tinha sido armado ali. Não era para procurar fulano para resolver a situação. Não era para procurar o ciclano que podia trazer de volta aquilo. Era para recorrer a quem? Era para buscar em quem? Não era tempo de usar a força. Está entendendo? Não era tempo de recorrer do lado de fora. Era tempo de se voltar para Deus. Lá em Apocalipse, Deus fala uma coisa muito semelhante. Ele fala que existia uma igreja que era muito pobre, era muito humilde, mas era ousada, era corajosa, acreditava, confiava, cria, buscava em Deus, tudo que precisava recorrer em Deus, mas num determinado momento, eles se viram abastados, ricos, e aí eles já não contavam mais com Deus, eles contavam com o poder deles, contavam com o político que eles podiam ter. Igrejas grandes fazem isso. Elas num determinado momento, quando são pequenas, elas recorrem a Deus, elas buscam em Deus, elas se voltam para Deus, porque é o único recurso que elas têm, é a única forma que elas têm. Só o Senhor é quem pode dar condição, só o Senhor é quem pode abrir a porta, só o Senhor é quem pode dar o mantimento, só o Senhor é quem pode dar o recurso. Nós não temos, a gente trabalha, a gente luta, a gente bate, a gente busca, procura, mas não está conseguindo. Então, se não vier do Senhor, nada acontece. Aí cresce, fica forte, e elege político, e aí tem gente de influência, e aí tem nome no meio das pessoas, no meio do povo, e aí tem poder de influência no meio de todo mundo, e aí aquele momento difícil, que levava eles a colocar o joelho no chão, a colocar a cara no pó, a clamar a Deus, a buscar a Deus, agora eles mudam, e eles vão pedir para o político: faz isso por mim, abre essa porta aqui para a gente, assina esse papel aqui. Agora a gente tem lá posição, eles temem a gente, porque nós temos o povo, deixamos de ter quem? E aí Deus falou para essa igreja: arrepende-te, olha para você, você é pobre, nu, e se você não buscar em Deus, você não tem nada. Está dando para entender o que eu quero dizer? É exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Agora, desce até as águas, vamos voltar aqui. Fez Gideão, versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o leão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam e levando a água até a boca, ou levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo baixou de joelhos para beber a água. Aparentemente, isso não demonstra absolutamente nada. Para aquele que tem a tendência de olhar para o grande movimento, para aquele que vê o que os outros estão fazendo e fala: não, isso aqui está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Para aquele que costuma olhar para a maioria, para aquele que costuma olhar o que está acontecendo no meio do todo, nessa seleção aqui ia ficar fora. Agora há pouco eu chamei o Guilherme e assim, eu dei minha bolsa para um e dei a bolsa da Ellen para o outro, e pedi para eles fazer uma coisa ali para mim na minha frente, para mim entender um pouco melhor isso aqui. Aí eu dei 2 bacias e falei: imagina que dentro delas tem água. Coloquei as bacias no chão e falei: ó, Guilherme, você vai ajoelhar para beber a água que está aí. Eu falei para Yasmin: você vai fingir que você está pegando a água lá e trazendo até a sua boca, porque Deus falou assim: olha para todos eles, e aqueles que pegarem a água com a mão e trouxerem até a boca, esse você põe de lado.
E aqueles que se ajoelharem para beber a água, esse você também separa para o outro lado. Ele está selecionando. Quando eu pedi para o Guilherme ajoelhar para beber a água, a bolsa que estava na frente e representava a arma dele, a defesa dele, imediatamente, sem perceber, na hora que ele foi abaixar, ele pegou a bolsa, ele pôs a bolsa assim para trás. Ele ficou desprotegido, desatento, despreparado. Quem está entendendo o exemplo? A Yasmin continuou com a bolsa no mesmo lugar e trouxe a mão aqui para cima. Estava de pé, continuou de pé. Quem está de pé está pronto para lutar. Quem ajoelha não sabe o que está acontecendo ao seu redor. É mais ou menos isso que essa passagem está ensinando. Deus, ele conta com o corajoso, Deus conta com o ousado, mas entre esses ele precisa daqueles que estejam atentos, alerta. Esse alerta que eu estou referindo é sempre voltado na direção de Deus, sempre contando com Deus, sempre buscando, sempre esperando em Deus. Eu não estou falando com aquele que até é forte, tem coragem de enfrentar a luta, tem coragem de enfrentar o problema. Não, a luta está aí, eu vou para cima dela, não tem problema. Mas você vai como? Contando com quais armas? Com qual disposição? Com qual coragem? Não, eu tenho ousadia. Se é para falar, eu falo. O que tem que fazer? Ó Deus, eu estou aqui. Se é para abrir minha boca, eu vou abrir. Mas com qual sabedoria? Com qual direção? Quem está entendendo alguma coisa, por favor? 9.700 homens ajoelharam. Alguns foram os primeiros a fazer isso, os ousados, os que foram à frente, os que não olharam para ninguém, foram lá, já botaram a cara dentro da água e ficaram desprotegidos. Outros fizeram só porque viram a maioria fazendo, tentando chegar no seguinte: tem gente que só vem na igreja porque o outro vem. Tem gente que só fecha o olho porque o outro fecha. Tem gente que faz que ora, mas não ora. A palavra dele não sai de dentro dele. Deus, ele conta com quem é ousado, com quem é corajoso, mas com quem tem direção naquilo que está fazendo. E quando a pessoa tem isso dentro dela, ela encontra a resposta de Deus. Avança um pouquinho, acho que é versículo 22, avança um pouquinho aí. Quantos sobraram? Quantos sobraram? 300. Começou quantos? 32.000. Quantos sobraram? É menos que o dízimo. O dízimo de 32.000 quanto é? Ih, conta difícil, hein? Não manda fugir da escola. Quanto é o dízimo de 32.000? 3.200. Eu também errou, tá? Mas teve a ousadia de falar. Dízimo de 32.000 é 3.200. 320 seria 1%, é uma fração de tudo aquilo que tinha. Eu não lembro, não olhei, não tive esse cuidado, infelizmente, de saber quantos eram os inimigos, mas eram muito mais de 300. Não era a quantidade de homens, não era o número deles, não era a capacidade deles, era a fé deles, era a certeza deles. Sabe o que essa passagem está ensinando para a gente? Que às vezes a gente não tem a força que a gente precisa ter, que às vezes a gente não tem a capacidade que a gente precisa ter. Eu estou falando humanamente falando, eu estou me referindo a isso. Às vezes a gente não tem tudo que a gente gostaria, às vezes a gente não tem todos os recursos que humanamente a gente precisaria, mas a gente tem a coragem para enfrentar, a gente tem a ousadia para ir em frente, e a gente tem a direção de Deus dentro de nós, que nos faz chegar onde a gente precisa. Olha o que está escrito aí nesse versículo que eu pedi, versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, aqueles que tiveram coragem de chegar ali, de ir até o fim, de não parar na metade, de não desistir, de não olhar para o tamanho do inimigo, de não olhar para a distância, de não olhar para tempo, de não olhar para si mesmo, creram em Deus. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor, quem? O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial,
que fugiu rumo a Zerera, até Betsita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tapete. Eu não sei que lugar é esse, também não importa que seja, importa que é o seguinte: quando eles tocaram a trombeta, quando eles obedeceram à voz de Deus, eles não desembanharam espada, eles não puxaram armas, eles tocaram trombetas, e um pouco mais para cima, diz que eles quebraram um cântaro, eles estavam carregando um vasinho de barro. Um vasinho de barro que eles costumavam levar com algum tipo de óleo dentro para poder fazer fogo, para poder ter claridade. Funcionava como se fosse uma espécie de lanterna à noite. Deus mandou que cada homem levasse um vasinho desse e uma trombeta consigo. Eles jogaram para o alto, atiraram no chão os cântaros, e os cântaros estouraram, aquilo fez barulho. E eles tocaram a trombeta. Quando eles tocaram a trombeta, Deus ele fez com que do outro lado os inimigos eles se matassem uns aos outros. É espada virada contra espada. Quem está compreendendo? Deus é quem vai na frente. Eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu não sei de que maneira será, mas eu creio que Deus vai fazer. Agora eu tenho que ter coragem para enfrentar e ousadia para crer, para fazer o que tem que ser feito. Mas fazer como? Fazer debaixo da direção, sempre atento naquilo que Deus está me dirigindo, naquilo que Deus está falando no meu coração, naquilo que Ele está falando, ainda que naquele momento eu ache, não, isso não é para mim, eu não entendi, foi nada, mas guarda isso dentro do teu coração, porque de repente pode não ser para agora, ali na frente Ele vai fazer a gente entender. Quem compreendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por favor.